ela que vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé e vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Você que vai ofertar e dizimar, aproveite esse momento também para trazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Papai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, aonde o Senhor nos orienta, aonde o Senhor nos direciona, Pai. Nós viemos nessa manhã aqui buscar um direcionamento Seu, Pai. Buscar um direcionamento pela Sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor. Tudo aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem colocado, Deus, sobre a vida da sua filha, Senhor, que ela saiba, Deus, expressar em palavras aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já trabalhou na vida dela, Senhor, com essa palavra, Senhor, que a mesma coisa aconteça, Deus, agora nas nossas vidas neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por ela se colocar, Deus, como um canal, Deus, de bênçãos nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa adoração. No meio da adoração, eu sei que o Senhor já falou também conosco, Senhor. A adoração que subiu, Senhor. Palavra Sua que veio, Deus. E agora Seu direcionamento para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós Te agradecemos. Guarda a sua filha, Deus, guarda tudo que é dela, guarda a sua saúde, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos e te agradecemos, amém, amém, amados. Com alegria que mais uma vez eu posso estar aqui falando algo do Senhor. E como o pastor disse, Deus primeiro tem que falar com a gente. A palavra tem que primeiro servir para mim poder passar isso para alguém. Porque se eu não sentir isso no meu coração, eu não vou estar passando nada. Eu só vou estar discursando algumas palavras, mas aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, é isso que nós temos que passar. Amém? Eu senti de falar hoje sobre o verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque a gente vive numa cidade, uma sociedade, né, tão moderna, que a gente vê o evangelho está sendo pregado de tantas formas, que chega a confundir a nossa cabeça. Chega a nos dar dúvida, será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou seguindo, esse é o verdadeiro evangelho? Porque tem situações que a gente vê passando por aí que a gente chega a se envergonhar de ver o que as pessoas fazem falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus. A gente viu essa semana passada, aquele caso do marido que pegou a esposa como morador de rua e ela dizer que foi um chamado de Jesus, aquilo. Sabe, aquilo me doeu tanto que eu falei, não é possível passar na mente de uma pessoa, usar, mesmo que seja doente, mesmo que tenha transtorno, seja bipolar, usar o nome de Deus, o nome de Jesus para tentar justificar. E não é só isso não, a gente tem visto várias situações, as pessoas usando o nome de Deus, e a gente pergunta, será que é esse o evangelho que Cristo gostaria que a gente vivesse? Tem um evangelho que parece uma loja de roupa, que você entra, você vê aquilo que você gosta, você escolhe e sai, compra e sai. Tem gente feito isso com a Bíblia. Pega alguns versículos da Bíblia, que acha que aquilo agrada, se adapta ao que a pessoa quer e é o suficiente. É isso o evangelho de Jesus? E o evangelho pop? Como a gente tem visto, né, famosos se converterem,
Alguns até realmente a gente tem presenciado que realmente está buscando e se convertendo. Mas tem outros que a gente vê que frequentam igreja se dizendo gospel. Mas olha para a pessoa, vê se você vê alguma transformação. Vê se você vê alguma mudança. A pessoa continua fazendo os mesmos shows, usando a mesma roupa minúscula, usando os mesmos gestos sensuais, usando o mesmo vocabulário que o mundo existe. E se diz crente. Será que é isso o Evangelho de Cristo? Será que nós que estamos aqui tentando buscar conhecer Deus, saber qual é a vontade dEle, como nós vimos o pastor falando, confia, entrega que Ele faz. Eu passei, quando ele citou, eu ainda citei isso, que o que a gente tem medo, a gente sempre tem medo de alguma coisa. Eu tinha muito medo da solidão. Era o que mais me amedrontava, a solidão. Ficar sozinha e não saber o que ia ser da minha vida. Só que naquele momento eu falei, Senhor, eu te sirvo. Se eu tiver que ser sozinha, eu só vou estar contigo, porque sozinha eu não vou estar. Mas eu vou seguir. Então eu pus na mão dele. Gente, por momento nenhum eu senti o que era a solidão. Nem quando eu estava sem ninguém à minha volta. Nem quando eu vi todos se afastarem. Igreja, família, todos. Nem naquele momento eu me senti sozinha. Porque realmente, se você colocar o teu medo na mão do Senhor, Ele afasta o medo. Então, nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa esperança. Agora eu pergunto, e o que a gente tem visto aí fora? Somos nós que estamos errados? São eles que estão certos? Qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Como é que a gente vai identificar isso para saber realmente até onde nós podemos? Porque nós estamos nesse mundo. A gente convive com essas situações. Tem coisas, dependendo de onde você trabalha, que você não tem como fugir. Você não tem que se submeter. Apenas respeita. É isso que eu vejo. Então vamos tentar ver hoje o que o Evangelho de Cristo pode nos ensinar. Amém? Há também um outro tipo de evangelho que muita igreja prega, que é um que tem atraído muita gente. É aquele que você pode fazer tudo. É aquele que, se você for para a igreja, que parece que a igreja é uma empresa, não é uma igreja. Você faz cursos, você se torna líder, você se torna empresário, você só vai crescer, você só vai prosperar. A gente tem visto isso, muitas pregações, só baseada nisso. E isso atrai. Quem não gostaria? Quem de nós não gostaria de ser próspero, de ter sempre a cura, de tudo que você quiser adquirir, você consegue? Todos nós almejamos isso. E Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. Talvez não da forma que algumas igrejas têm colocado. Como sendo esse o foco principal. A tua prosperidade. E essa igreja tem levado muita gente por outro caminho. O problema é que as pessoas querem receber tudo de Deus. Sabe que Deus tem tudo do melhor para dar para nós. Mas não quer ter sacrifício nenhum. Quer que venha de mão beijada. Quer que a hora que você fala, eu quero, o Senhor derrama. E não é assim. O que deveríamos realmente buscar é seguir sem exigir nada de Deus. Mas nós sabemos que nós vamos ter que renunciar. Deixar muita coisa para trás. Deixar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades da carne, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Como podemos reconhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo? Um exemplo que nós temos na Bíblia é o apóstolo Paulo, né? Quem não conhece a história do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus, um homem que perseguia Jesus, e ele simplesmente mudou e passou a ser pregador da palavra. E como é que ele foi visto? Ele era perseguido, ele sofria resistência, mas ele não deixava de levar a palavra de Cristo. Ele continuava firme na sua pregação. E mesmo com os romanos, ele não voltava atrás. Muitas vezes ele foi chamado de ridículo por estar pregando a palavra de Deus. Mas nem isso impediu que ele continuasse. Vê o que ele nos fala em Romanos 1,16.
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não devemos nos envergonhar nunca. Ele podia passar o que fosse, até preso ele foi, humilhado, teve que fugir, teve que pular a janela. Ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Ele continuava firme no propósito dele. O que ele tenta mostrar aqui para a gente? Ele mostra que o verdadeiro Evangelho é aquele que humilha o homem, mas exalta a Deus. Por que ele humilha o homem? Porque ele mostra para o homem a sua real condição de morto espiritual pelos seus pecados. Quando a gente passa a entender e ver realmente os nossos pecados, ali a gente começa a ver o que a gente tem que deixar para trás e se humilhar. É nessa parte que ele fala que o homem é humilhado. É quando você reconhece você como pecador. Então é ali que Deus vai ser exaltado, porque o único que tem condições de te tirar daquela condição de pecador e de morto espiritual é Deus. É quando você começa a exaltar o Senhor. E o Espírito Santo, que se move dentro de nós, é que vai nos direcionando e mostrando como é que a gente pode chegar nisso. Atualmente tem sido muito difícil identificar o verdadeiro Evangelho, né? Porque as pessoas têm distorcido a mensagem da cruz. Quando passa na mente da gente, tudo aquilo que Cristo passou, o que a gente vê? A gente vê renúncia, a gente vê dor, a gente vê sofrimento, a gente vê humilhação, não é verdade? E as pessoas têm distorcido essa situação por uma mensagem que fala de conforto, vitória, tudo você consegue sem dor, tudo você consegue sem sofrimento. É isso que a gente tem visto pregar. Agora, qual dos dois é o verdadeiro caminho? Quais são as características que nós podemos identificar sendo o verdadeiro Evangelho de Cristo? A Bíblia nos ensina várias situações. Eu só citei alguns pontos que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar, e Deus vai começar a trabalhar nos nossos corações e mostrar para vocês aquele que é o caminho verdadeiro do Evangelho. Primeiro, ele só pode ser experimentado por meio do novo nascimento. Primeiro passo para a gente reconhecer qual é o verdadeiro Evangelho. Nós temos que nascer de novo. Vamos ver João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Primeiro passo, novo nascimento. O novo nascimento não é experimentado só por você conviver na igreja, ou só por você se dar com pessoas crentes. Não é isso que vai fazer da gente uma nova criatura. Tem uma escritora que fez até uma brincadeira: se você ficar 1 ano dentro de uma garagem, você se transforma num carro. Então você pode ficar quantos anos você quiser dentro de uma igreja, se você não nascer de novo, você vai continuar sendo o homem espiritual morto. Amém? Outra característica. Ele nos traz a bênção de Deus de graça, através da fé, sem necessidade de qualquer artifício. As igrejas enganam muitas vezes, dando objetos, sabe, mostrando situações para você alcançar a Deus. E aqui ele está falando que não. A bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas de graça, apenas através da fé. O pastor falou agora há pouco. Tem medo? Apenas acredite que tudo aquilo que a gente não quer, se a gente puser na mão do Senhor, o Senhor vai fazer. Não é um evangelho que se você precisa trocar
por símbolos para que a gente alcance a bênção de Deus. A gente tem visto, sabe, na época da Inquisição, a Igreja Católica, o que ela fazia? Ela vendia ossos dos santos, dentes dos santos, para que as pessoas fossem livres do purgatório. Então, usavam, né, objetos, símbolos, para que isso fosse identificado. Isso lá na Igreja Católica. E a nossa? E os crentes, o que tem feito? Toma um copo d'água. Já tenho visto até tomar banho de sal grosso, coisa que antes era da macumba, ultimamente a gente tem visto acontecer até em igreja. Uma rosa branca, uma fitinha para você pôr no pulso. Sabe, a gente tem visto usar em tantas coisas como argumento para que você alcance a Deus. E o Deus está falando, eu dou de graça, sem exigir nada em troca de vocês. Apenas fé, apenas acreditem. Amém? Vejamos um bom exemplo disso, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, acho que não pulei, não. Um grande exemplo desse de fé está em Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Um homem que não conhecia Jesus. Um homem que não sabia nem que era um evangelho. Mas a hora que ele viu, ele apenas acreditou. E o Senhor fez. É isso que Deus espera de nós. Porque se nós tivermos esse primeiro passo, que é a fé, as outras coisas vão acontecendo automaticamente. Porque o teu coração já está aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Se você não tiver fé, não vai adiantar nada. Pode ficar 50 anos na igreja, pode fazer a obra do Senhor, pode pregar a palavra de Deus, pode dar aula de teologia. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Você viveu e não conheceu a Deus. Você não conheceu o Evangelho. Você não procurou conhecer o Evangelho, porque você não se permitiu nem acreditar naquilo que estava sendo ensinado. Amém? Você quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida? Creia, entregue-se e obedeça. É esses passos que nós precisamos ter. Outra característica, o Evangelho é cristocêntrico. Jesus é o centro de tudo. Outro ponto que nós temos que ter, porque o nosso eu fala muito alto. O nosso eu quer estar sempre na frente de tudo. O nosso eu quer mostrar que a gente consegue. Como é gostoso quando você, olha, eu fiz, olha, eu consegui. Não é isso que Deus quer. Quem tem que estar no centro é Jesus. Não somos nós. Nós temos que ter pleno conhecimento do senhorio de Deus nas nossas vidas. E que sem Ele, nós não chegamos a lugar nenhum. Não conquistamos nada, porque você pode até conquistar, do mesmo jeito que veio, vai. Eu vivi isso também. Teve época que a gente ia atrás só de ganhar dinheiro. Ganhava. Era ilicitamente? Não, porque hoje em dia, realmente, ninguém consegue ficar rico, trabalhando honestamente. Você tem que achar, ou então você inventou algo que deu certo, né? Que às vezes acontece. Mas da mesma forma que vem, a hora que eu fui para a igreja, Deus tirou tudo, porque nada daquilo tinha sido dado pela mão dele. Ele falou, quer ficar comigo?
Mas agora sou eu que vou dar. E com Deus você conquista passo a passo. Não cai do céu. Só se você ganhar na loteria. E não é de Deus. E não é de Deus. Né? Então, nós temos que saber disso. Uma coisa nós temos visto acontecer hoje, que são pessoas querendo subjugar a Deus. Você vê o egocentrismo do eu, é tão forte, que você vê às vezes as pessoas orando ou falando com Deus assim, eu determino, eu exijo de Deus, será que sou eu que tenho que exigir de Deus? Ou eu tenho que pedir para Deus fazer aquilo por mim? Não sou eu que vou falar, não sou eu que vou decretar. Quem vai decretar é o Senhor. É nesse momento que nós temos que ter a certeza que o centro é Deus, não sou eu. Até nas nossas orações, nós temos que tomar cuidado da forma que a gente fala. Deus é que tem que estar sendo exaltado. Não somos nós. Ninguém tem que olhar para nós e falar, nossa, essa pastora é forte. Olha a oração. Não, eu não sou, eu sou igual a você. Se você fizer a oração da forma certa, pedindo para Deus, vai acontecer. Até mais do que se eu falar que fui eu que determinei. Eu não posso determinar nada para Deus. Eu não posso exigir nada de Deus. Eu posso pedir para Deus fazer. Amém? Esse tipo de atitude mostra que o homem é que está sendo o centro de tudo, né? É a vontade dele que está sendo. Eu vi uma vez um termo, eu acho meio pesado, mas eu já vi pastor falando assim, se Deus não fizer tal coisa, eu rasgo a minha Bíblia. Será que nós temos o direito de fazer isso com Deus? É como se você estivesse colocando Deus na parede com uma faca no pescoço dele e falar assim, ou você faz ou eu deixo de ser crente. É isso que Deus quer da gente? Porque quando você toma uma atitude dessa, é isso que você está fazendo com o Senhor. Será que é assim que nós vemos Deus? Deus é algo tão sublime. Deus é algo tão maravilhoso. Deus tem tanto amor pelas nossas vidas, que direito temos nós de fazer isso com o Senhor. Então, vamos prestar atenção no evangelho que nós estamos seguindo, daquilo que a gente tem ouvido e daquilo que a gente tem recebido e aceito para as nossas vidas. Amém? Muitas igrejas pregam coisas que é para abrir os olhos das pessoas, para afagar os ouvidos, né? Só falando de coisas boas, maravilhosas, mas muitas têm deixado de pregar o evangelho que mostra a necessidade que o homem tem de renunciar a si próprio, de tomar a sua cruz e poder ser digno de seguir a Jesus. Falam de tudo aquilo que é gostoso para a gente ouvir, mas aquilo que a gente é necessário ouvir tem deixado de ser falado. Graças a Deus, nessa igreja não. Que foi uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu vim para cá, 10 anos atrás, era a forma que a gente era recebido como família, como amor, e o principal, aqui se prega a palavra de Deus. Não se tem um comércio, não se tem uma troca. O pastor nunca permitiu qualquer coisa. Eu vinha de uma igreja que se fazia campanhas, que se fazia cantina, que se vendia coisas, que se chamava cantores gospel para vender CD, sabe? Depois você para pensar, na época eu acreditava, era aquilo que eu vivia. Aí eu falo, mas será que é isso que vai me levar para o céu? Será que é isso que vai me dar uma vida abundância como Jesus fala aqui na terra? Aí quando eu vim para cá, não tinha nada disso. Mas só que eu comecei a conhecer realmente a palavra do Senhor. E ali eu ainda falei para o pastor, aí comecei a ver o quanto eu era amada por Deus e eu não sabia. Porque eu não ia atrás da palavra. Eu já era pastora, e se você me perguntar, você já tinha lido a Bíblia toda? Não. Porque o foco não estava na palavra. O foco não estava no ensinamento do Evangelho. O foco não estava na sua vida, que você tem que renunciar e transformar. O foco estava superficial. E muitos de nós têm vivido superficialmente o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ter vontade para buscar e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Outra característica,
O Evangelho, ele é o poder de Deus na nossa vida. Nos revela o poder de Deus e esse é o único que pode causar as mudanças reais ao homem. É só através do poder de Deus que pode existir a transformação. Não há uma mudança em que o homem encara como... Espera aí. Está aqui. Esse é o único que pode causar mudança na vida do homem. Não uma mudança que o homem encara como sendo sua própria, por sua vontade, pela sua força, pelo seu braço, que foi quando eu falei, eu consegui. Não é essa mudança. É aquela mudança que vem de dentro para fora. Eu sofri uma mudança radical quando eu me converti. Porque eu era perua. Sabe perua mesmo? Verdade, eu era perua mesmo. Aquela que usava as roupas curtas, transparente. O meu carro tinha que ser o melhor. Aonde eu chegava eu tinha que chamar a atenção. Eu era o centro. Eu pagava as coisas para todo mundo. Eu tinha dinheiro, então pagava. Mas era para você ser o centro. Tá? Mas eu era muito extravagante. Muito exagerada. Quando eu fui para a igreja, eu falei, eu não vou mudar. Eu gosto de ser assim, por que eu vou mudar? Eu bebia, eu fumava, eu jogava, eu dançava, eu fazia tudo aquilo que o mundo faz. Só, graças a Deus, nunca me perdi, roubei, matei, nem usei droga, isso não. Mas vivi o mundão mesmo. Aí vou para a igreja. Aí você chega na igreja, todo mundo te olha, né? Porque eu fui do jeito que eu estava. É como Deus fala, vem do jeito que você está. Agora deixa que eu te mudo. E quando eu comecei a mudar, a primeira vez que eu lembro que eu mudei alguma coisa, porque eu continuava assim igual, eu ia do mesmo jeito extravagante. Aí comecei a frequentar, eu ia de tarde no grupo das orações das mulheres, tudo do meu jeito mesmo. Aí um dia, eu não sei o que aconteceu de bom, que eu fiz glória a Deus. Quando eu falei o glória a Deus, eu me assustei por falar glória a Deus. Porque eu estava ali apenas para buscar solução para o meu problema. Eu não estava buscando a Deus. Por isso que não existia transformação em mim. Eu não ia mudar nunca. Quando eu fiz aquele glória a Deus, eu parei. Aí eu comecei a levar a coisa um pouco mais séria. Aí o Senhor foi trabalhando. Aí eu me olhava no espelho e eu falava, eu não estou bem assim. Aí eu já fui mudando. Aí as roupas já não eram tão curtas, aí as roupas já não eram transparentes, já não eram tão coloridas, já não me enchia de joia. Aí eu fui, mas fazendo pela minha vontade, porque aquilo começou a fazer mal para mim quando eu colocava. Eu não me sentia mais à vontade. E Deus foi tratando. Isso foi a parte externa. Agora a parte interna, essa a gente tem uma boa caminhada para a gente começar a sentir, ela flui. Mas quando você consegue entender aquilo que Deus fez, que você vê como é que você é em relação às outras pessoas, você enxerga as outras pessoas de maneira diferente. Você começa a se enxergar nas outras pessoas. Eu me achava muito superior. E eu vi que eu não era nada. Aquelas que eu achava que eram insignificantes, eram muito mais superior que eu. Porque elas tinham de Deus o que eu não conseguia. Mas não abri mão. Falei, Senhor, por nenhum momento, desde o dia que eu entrei a primeira vez numa igreja, eu nunca deixei de ir. Nunca. Nunca perdi uma santa ceia. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre estava ali, insistindo. Por quê? Porque eu queria nascer de novo. E o Senhor fez o trabalho dele. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a mudança de uma igreja para outra, que eu falei, nossa, agora eu vejo quanto Deus me ama. E tudo que ele tinha feito, que eu acho que eu trabalhando na obra, eu não conseguia viver as coisas de Deus. Eu me preocupava tanto com a obra de Deus, com a vida dos outros, com os grupos, o que tinha que fazer no grupo infantil, o que tinha que fazer no grupo de louvor. Então eu estava tão entretida com a obra, que eu não via a obra de Deus na minha vida. E foi aqui que eu fui ver Deus cuidando de mim realmente. E hoje eu poder cuidar dos outros da mesma forma como eu fui tratada. Amém? Então o homem deve saber que a sua salvação não vem de placa de igreja. Não vem de nome de pastor, de bispo, de apóstolo. Eles são tão humanos quanto nós. Eles erram tanto quanto nós. Outra experiência que eu vivi, porque eu vi a igreja fechar
por causa de um pastor. E aquelas pessoas que olhavam aquilo como um exemplo, como um modelo. O que será que aconteceu? Muitos foram para outras igrejas porque tinha o evangelho no coração. Mas muitos se perderam porque olhava para o homem. O homem decepcionou, a pessoa sai da igreja. Não olha para o homem, olha para Deus. Olha para aquilo que o homem está ensinando na palavra de Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É viver aquilo que o homem está ensinando, quando está ensinando o evangelho, correto? Porque, pelo que eu citei, tem igreja que não está se preocupando com a salvação. Está se preocupando com a prosperidade, com o bem-estar. Está mostrando que o mundo pode vir para dentro da igreja. Hoje nós temos igrejas que são para lésbicas, LGBT. Deus, onde que a palavra fala isso? Você tem que vir para transformar. Que existe, existe. Mas vamos buscar em Deus a libertação disso. Porque isso é contra a palavra do Senhor. Sabe, e às vezes a gente tem vergonha de ir contra isso, de falar, olha, a palavra não aceita isso. A gente tem vergonha de falar. Por que envergonhar? Paulo se envergonhava de pregar a palavra de Deus? É assim que nós temos que ser. O Evangelho de Cristo, ele regenera o homem pecador. O Evangelho de Cristo dá direito ao homem de ser feito filho de Deus. Dá o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida, onde ninguém jamais vai poder apagar. O Evangelho de Cristo liberta o homem do jugo de Satanás de uma vez por todas. Quando você se converte, você pode ter passado por onde foi. Você pode ter feito o trabalho de macumba que foi. Se você se converte, aceita, tem fé e tem um novo nascimento, toda maldição é quebrada. Pode ter sido feito o trabalho que for, pode ter sapo amarrado em cadáver, o que for. Cristo quebra todas as maldições. Ele afasta a maldição de Satanás da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu quebro a maldição para a minha descendência. Toda a maldição que vinha sobre a minha vida, eu quebro para os meus filhos. Quando você não tem Jesus, os seus filhos carregam a maldição do que você fez. Mas Jesus tira isso de nós. Não adianta esse negócio de vamos fazer trabalho aqui, toma um banho de sal grosso ali, faz um banho de descarrego. Nada disso. É Jesus. Essa é a palavra poderosa, é a vida poderosa que nós temos que absorver se nós quisermos ter uma vida digna. Você agora pertence a Deus e ninguém te arrebata das mãos dele. Veja o que fala em 1 João 5,18. Será que eu pulei alguma passagem? Nem sei. Acho que... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. A palavra de Deus nos garante isso. Você quer experimentar e vivenciar esse evangelho? Eu quero. E eu espero que cada um de vocês também queira. Então, entregue a sua vida a Cristo. Não se envergonhe de viver o evangelho. Podem te confrontar, o que for, falando que você está fora, que você é o excluído. Você pode até se sentir, vai se sentir. Nesse mundo, muitas vezes, a gente se sente excluído. Mas nós não podemos nos envergonhar disso. Nós não podemos nos envergonhar de pregar o evangelho. Você viu uma pessoa necessitada? Você conhece a palavra de Deus. Você sabe que às vezes uma palavra que você vai dizer para a pessoa se levanta, a pessoa se fortalece, a pessoa se cura, se ela receber com fé. Mas somos nós que temos que levar isso. Somos nós que temos que difundir a palavra do Senhor para todo mundo. Não se envergonhe de andar na contramão do mundo. As ideias do mundo estão totalmente contrárias às escrituras do Senhor.
Em tudo que a gente vai ver hoje, gente, é o oposto daquilo que a gente tem visto e querendo viver aqui. Então, não se envergonhe de andar na contramão, não, do mundo. Vão te excluir? Vão. Você vai sair, perder muitas amizades? Vai. Como disse o pastor, Jesus veio para dividir. Porque na hora que você escolhe servir a Deus, muitos vão se afastar. Você pensa que você vai ficar sozinho? Foi o que eu falei. Não tenha medo. Deus vai estar contigo, você não está sozinho. Ele prepara uma nova família. Ele prepara novos amigos. Ele prepara a nova situação. Eu tenho hoje, ainda falei para a irmã ali, quando eu orei por ela, eu falei, irmã, eu desejo para a senhora o que eu alcancei com Deus. Eu alcancei uma paz que eu nunca experimentei na vida. Eu conquistei meus filhos de volta, que eu achei que estava tudo perdido. Eu tinha medo da solidão que eu não sofro. Eu tinha medo de não ter um sustento, porque eu fiquei sem pensão, sem aposentar. Não, Deus supriu tudo. Tudo, tudo. Então, quando você tomar a decisão, ter esse passo, tenha certeza. Não se preocupe com o tempo, porque tem que ser no tempo de Deus. Não exija de Deus antes do tempo, porque quando Deus dá, permanece. Quando você consegue, você perde. E rápido, você não percebe. É muito mais difícil conquistar do que perder. Perder o tombo é de uma vez só. E dói. Dói e dói muito. Então, que nós possamos viver o Evangelho do Senhor. Porque o Senhor, Jesus, disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos segui-lo? Vamos estar juntos nos céus? Tá, que essa palavra então entre no coração de vocês, sabe? Possa trazer, tire toda e qualquer dúvida do evangelho que esse mundo tem pregado, tem machucado. Às vezes a gente fica na dúvida, faço ou não faço? Ah, mas se eu fizer eu ganho aquilo. Se eu não fizer eu vou perder. Não tenha dúvida. Jesus em primeiro lugar. Deus no centro de tudo. Amém? Eu queria convidar, eu não sei se tem alguém entre nós que não aceitou o Senhor Jesus, que pode estar fazendo agora, ou aquele que ainda tem deixado essas dúvidas passar no coração, passar na mente, sabe? Às vezes a gente vê as pessoas oferecendo tanta coisa para a gente, você fala, ai, e se eu der um jeitinho, né? O brasileiro tem mania de dar o jeitinho, a palavra de Deus não tem jeitinho, não. É sim, sim, não, não. Ou você aceita ou sai fora. Não perca tempo de ficar aqui tentando ser crente sem ser. Tem alguém entre nós que gostaria de receber uma oração para que o Senhor venha mexer na cabeça, venha mexer nos pensamentos, venha mexer no coração, que abra os caminhos para mostrar, porque às vezes a gente fica com os olhos ainda tão nebulosos para algumas coisas, né? Até a gente para. Vem, irmã, faz favor. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Nova igreja. Louva aí, Paulo. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Deus é bom. Grande Deus. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, nosso Deus. As crianças vão fazer alguma coisa? Não, né? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vai sair daqui consciente de quem é o Senhor Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não adianta você ir para outro caminho. Não tem outro caminho. Não estou falando de igreja, viu? Não tem outro caminho. Somente Jesus é o caminho. Somente Ele é a verdade. Somente Ele pode te dar vida e vida abundante. Somente Ele, amado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã à noite nós temos estudo bíblico. Você que às vezes ouve algum louvor e fala: poxa, o que esse louvor está falando aí? Né? Que falou das carroças, falou dos barcos, e às vezes a gente não entende. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Se a gente conhecesse realmente a palavra de Deus, a gente saberia o que é que o louvor está falando. Amém, amado? Então amanhã à noite, às 8 horas da noite, tem a EBCom aí, ó. Às 8 horas da noite, estudo bíblico. Você pode acompanhar. Às vezes você não pode estar presencialmente aqui, mas você pode estar online, acompanhando pela rede social. Amém? Na terça-feira nós temos a ADEF, que é apoio ao dependente e à família. Na quarta-feira aí, live de louvor. Quinta-feira, live aí, provérbios intercalando aí. Na quarta-feira é o contrário, viu? É o contrário. A live do louvor é na quinta-feira intercalada com provérbios e aí na quarta-feira é o pastor Alessandro e a Iris. Amém? E na sexta-feira a oração às 19h30. Amém? Fala para o seu irmão: você só vai permanecer de pé diante do Senhor. Só estando na presença do Senhor conseguiremos permanecer de pé até o fim. A palavra do Senhor diz assim, amado: aquele que pensa. Quem acha que está de pé aí? Está todo mundo de pé, né? De pé literalmente falando. Mas às vezes a gente pensa assim: eu estou arrasando, eu estou andando sobre as águas, né? E aí de repente você começa, né,
afundar ou afunda de uma vez. Então a palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que pensa estar em pé, vigia para não cair. Amém? A palavra está falando com quem está de pé e com quem conhece a palavra, com você que está ouvindo aqui. Nós ouvimos aqui as instruções do Senhor, não ouvimos? Fala para o seu irmão aí, nós ouvimos, agora vamos praticar, né? Não é? Nós ouvimos, a gente se alimentou da palavra, agora vamos fazer o quê? Vamos praticar, né? Quando estiver conversando em casa, converse sobre a palavra de Deus, converse com o seu amigo sobre a palavra de Deus, com pessoas que estão à sua volta, pessoas que de repente precisam não, as pessoas estão precisando desse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Amém, amados? Erga suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão aí com a paz do Senhor Jesus. A irmã Maria nos visita aí pela primeira vez. Seja bem-vinda, Maria, em nome de Jesus.